Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa sensação que, nossa, acho que todo mundo já sentiu, né? Aquela coisa de ser ignorado, ou sentir que alguém tá se afastando. Uhum, com certeza. É bem desconfortável mesmo. E a gente vai buscar umas luzes lá na filosofia estoica, sabe? Ver o que uns textos antigos sobre estoicismo podem nos ensinar na prática. Pra quem não tá muito ligado, estoicismo é aquela filosofia antiga que foca muito na calma, na razão, em controlar nossa mente, né? Exatamente. Uma filosofia bem pé no chão, na verdade. Pois é, e a nossa missão aqui, então, é tirar dessa sabedoria umas ferramentas para a gente lidar melhor com isso, para achar mais serenidade, fortalecer a gente por dentro, sabe? Porque essas situações de silêncio, de distância, nossa, deixam a gente inseguro, triste, confuso. Totalmente. E o pilar central do estoicismo, para isso, que é, assim, fundamental mesmo, é saber direitinho o que a gente controla e o que a gente não controla. Ah, sim, a famosa dicotomia do controle. Isso. Nossas reações, o que a gente pensa sobre as coisas, nossas ações, isso está na nossa mão. Agora, o que os outros sentem, o que eles fazem, as prioridades deles, bom, isso aí já está fora. Tá fora do nosso controle. Exato. E a tranquilidade para os estoicos começa quando a gente entende isso de verdade e foca a energia no nosso lado da equação, no interno. Faz todo sentido, mas como é que o texto sugere aplicar isso na prática quando a gente está lá sentindo o fantasma do silêncio? Porque a primeira reação é sempre, puxa, o que eu fiz, né? É quase automático. O texto estoico, ele nos convida a dar uma freada nessa reação, a usar a razão antes de pular para a conclusão. Frear o impulso. Isso. Em vez de já pensar, fui rejeitado, a ideia é considerar outras possibilidades, mais neutras, sabe? A pessoa pode estar sobrecarregada, pode estar com problemas que não tem nada a ver com a gente, Ou só precisa de um tempo, né? ou precisa de espaço, ou como no exemplo da mensagem que não foi respondida, talvez a pessoa só esteja ocupada, doente, sei lá. O texto bate muito na tecla que ficar atribuindo má intenção sem prova, isso só gera sofrimento pra gente mesmo. Essa coisa de reinterpretar é forte mesmo. Isso leva a outra ideia que o texto parece destacar bastante a importância de dar espaço. O que parece ir contra o que a gente sente, né? A ansiedade grita pra gente ir lá resolver logo. Sim. E o fascinante aí, eu acho, é como o estoicismo vê a paciência e o respeito pelo tempo do outro como uma virtude ativa. Não é só esperar, Uma ação, então. de certa forma. Porque pressionar, sabe, ficar cobrando atenção, resposta só porque a gente está ansioso, muitas vezes o efeito é o contrário, né? Afasta mais ainda. Piora a situação. Exato. O texto dá até o exemplo do colega de trabalho que fica distante. A orientação é: mantenha a educação, observe com calma, mas não force a barra. É um treino de controlar nossos próprios impulsos, né? Entendi. E essa capacidade de dar espaço, ela parece que precisa vir de algum lugar seguro dentro da gente, né? O que nos leva para a questão da autoestima, certo? O texto fala que o nosso valor não devia depender tanto assim da validação dos outros, que é uma coisa tão instável. Precisamente. O estoicismo, pelo que os textos mostram, ancora o nosso valor não no aplauso de fora que a gente não controla, mas na nossa capacidade de pensar direito, de agir com integridade, com virtude. Nosso valor intrínseco. Não está em quanta gente foi, mas na intenção, no seu esforço. O valor de uma ideia no trabalho não está se todo mundo amou de cara, mas na qualidade dela, na sua coragem de falar. O nosso centro, sabe? Tem que ser interno. Gostei disso. Centro de gravidade interno. Mas e quando a gente escorrega? Quando a gente reage mal, se deixa levar pela insegurança? A autocrítica pode ser pesada. É aí que entra a autocompaixão que o texto também menciona nessa visão estoica. Não é passar a mão na cabeça, mas aplicar a mesma razão, a mesma gentileza que a gente teria com um amigo, sabe? Tratar a gente mesmo como trataria um amigo. Exatamente. Reconhecer que errar faz parte, que sentir dor e insegurança é normal, e olhar para o erro como chance de aprender, não como um carimbo de sou um fracasso. Mudar o pensamento de fracassei para ok, errei aqui, o que eu aprendo com isso? Essa autocompaixão
parece chave para a gente conseguir, então, redefinir o que importa de verdade, mudar o foco para o crescimento pessoal, para o autoconhecimento, entender nossos valores, o que nos move, sem depender tanto do que vem de fora. Exato. O texto sugere que esse cuidado com o nosso jardim interior, sabe? Esse foco em se conhecer e evoluir sempre, é o caminho para uma satisfação mais sólida. Se alguém te critica, por exemplo, a sua referência não é mais só a opinião da pessoa, mas os seus próprios critérios de como você está progredindo, de agir certo. Isso fortalece de dentro para fora. E imagino que com essa base mais firme, até a comunicação pode mudar, né? O texto fala um pouco de comunicação assertiva, rapidinho ali. Como que ela entra nisso tudo? Sim, ela parece como uma ferramenta para ser usada com cuidado, quando for o caso. Não é para exigir atenção, mas para conseguir expressar, com calma, com respeito, como a gente se sente numa situação, buscando entender, não acusar. Tipo eu me sinto X quando acontece Y. Isso, algo nessa linha. Eu me sinto tal coisa quando tal situação acontece, porque para mim isso significa tal interpretação ou impacto. O foco não é culpar o outro, e isso estaria fora do controle, mas dar clareza sobre o nosso lado, sabe? Abrir para um diálogo se o outro lado também quiser. Então, resumindo, em vez de só ver o distanciamento como algo ruim, a proposta do texto é mais encarar como um convite para olhar para dentro, para se fortalecer. Aquela analogia da árvore que o texto usa, de focar em crescer forte, que os frutos certos vão atrair quem valoriza, achei bem boa. Perfeito. Se a gente conecta tudo, esse foco no crescimento pessoal, na aceitação, em viver de acordo com os valores, isso não só traz paz pra gente, como, olha que interessante, pode até levar a relações mais verdadeiras, mais saudáveis. Relações com mais respeito pelo espaço de cada um. Exatamente. Baseadas em comunicação honesta e respeito pelos limites, pelo espaço individual. Então, para a gente ir fechando, a abordagem estoica que esses textos trazem é tipo um mapa, né? Aceita o que você não controla o outro, vira o foco para dentro, reações, autoestima, crescimento, aprende a valorizar o espaço seu e do outro e, talvez o mais difícil, praticar não levar para o pessoal a indiferença ou o distanciamento. É isso. E isso tudo levanta uma questão bem importante para a gente pensar, né? Inspirada por essa conversa toda. Como seria se a gente, de propósito mesmo, parasse de correr atrás da validação externa como a fonte principal de bem-estar? Interessante. E se a gente investisse essa energia toda em cuidar desse jardim interior, em ser mais autossuficiente emocionalmente? Que impacto isso teria, não só em como a gente lida com o distanciamento, mas na qualidade das conexões que a gente forma com as pessoas? Fica aí pra gente refletir. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.